Eu tinha uma série tradicional para Natal. E aí, desde novembro eu tenho conversado com pessoas que têm falado assim: nossa, que ano. Puxa, como eu estou cansado. Nossa, não vejo a hora desse ano acabar. Geralmente eu começava a ouvir isso em novembro. Mas eu comecei a ouvir em agosto. Aí eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? Então eu falei: bom, eu me recuso a fazer uma série de Natal esse ano, tradicional, convencional. A série é de Natal, tá? Pode parecer que não, mas é, ok? Ela está fundamentada em cima dos textos natalinos. Mas eu falei: cara, o que nós estamos precisando é parar. Nós estamos precisando parar. Nós chegamos em mais um final do ano. O mês de dezembro ele marca o último mês do ano. Como é que foi esse ano para você? O vídeo aí expressou um pouco da sua vida esse ano, né? Essa agitação, essa correria, algo que parece ser comum para todos nós. Parece que a cada ano que passa, né, é a sensação de que a gente tem mais coisas para fazer e a gente tem menos tempo para fazer as mais coisas que a gente tem para fazer. Sim ou não? Sim? Não é? Eu pelo menos tenho essa sensação. Todo ano eu termino dizendo: não, ano que vem vai ser mais tranquilo. Nunca é mais tranquilo, parece sempre que tem mais coisa para ser realizado. E a chegada de dezembro não facilita as coisas. Chega no mês de dezembro, a gente acha que a gente vai, não, é o último mês do ano. Não, aí você tem correria com festa de escola de filho, tem pais que estão com os filhos na época de vestibular, aí tem que correr para o vestibular, aí Enem, e aí tem festa das famílias, e recebe gente, e tem as comemorações da empresa, né, que aí tem um monte de reunião ainda, fechamento de balancete, e etc. e tal. Então, parece que o mês de dezembro, na verdade, faz com que a gente fique ainda mais acelerado. E nessa correria, nós deixamos muitas e muitas vezes de perceber aquilo que este mês nos convida a celebrar. O mês de dezembro nos convida a celebrar aquilo que nós chamamos de Natal. E o que é o Natal? O Natal é um convite para nós diminuirmos o ritmo, a fim de nós renovarmos as nossas forças. O Natal é um tempo de reenfoque, é um tempo de reagendamento da nossa mente. Nós vivemos em uma sociedade acelerada, e isso tem nos cobrado um alto preço. Em termos emocionais, nós nunca tivemos tantas pessoas sob crises de ansiedade como a gente vê hoje em dia. Em termos físicos, a má alimentação, o descuido para com o descanso, exercícios físicos regulares, né? Todo mundo diz: não, eu preciso fazer, entre precisar e eu fazer, né? Vai uma distância. Todas essas coisas fazem com que essa máquina aqui, né, chamada corpo, né, entre em pane, de tchutchu, né? Faça o que no fim do vídeo aí, né? Apague. De uma hora para outra, sem a gente perceber, a gente cai de cama. A gente entra no que virou moda chamar burnout, né? E em termos relacionais, no meio da correria da vida, procurando fazer o que os outros esperam que nós façamos, a gente começa a perder o que é mais caro, o que é mais precioso, que são os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, primeiramente o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento também com a nossa família, com amigos, com irmãos, com a comunidade, porque a gente está sempre correndo, perdemos relacionamento com pessoas que amamos. Eu quero que você pense: o que é que faria você parar? O que faria você parar? Não dar uma paradinha, sabe, essa aí da praia, né? Vai lá e bota o pezinho para o alto, na areia, né? Um pouquinho, mas daqui a pouco está na hora de voltar. Não uma paradinha, não uma parada para o final do ano, para festejar, não uma folgazinha. O que faria você parar
parar mesmo, com o ritmo de vida que você tem, com o ritmo de vida que nós fomos levados pela nossa sociedade a achar que a gente precisa ter. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguns amigos meus, pastores, né? E agora também, na própria reunião com a equipe da Convergência, a gente estava falando sobre por que a gente tem essa correria, essa ansiedade sempre de ter mais, né? Ter mais pessoas, ter mais gente. Alguém falava, né? A conferência de vocês, a Convergência, devia ser feita em um lugar maior, para caber mais gente. E conversando com esses pastores, amigos, a gente falava sobre igreja, né? Essa correria para a gente sempre ter mais gente. Mais gente. Então, pastor é terrível. Você se encontra um com o outro, o cara pergunta assim: quantas pessoas tem a sua igreja? E ele não te dá bom dia, nada disso. Primeira pergunta que o cara faz para você: quantas pessoas estão indo na sua igreja? Como é que está a sua arrecadação? Sabe, a gente vai sendo colocado, eu estou falando da minha experiência, né, de vida, mas você tem a sua, no seu trabalho, seu emprego, ok? Aplique isso aí para você. A gente é colocado num ritmo de vida que a sociedade impõe para a gente, e a gente começa a achar que a gente tem que viver nessa loucura. Então o que faria você parar? Receber a notícia de que você está com um problema de saúde sério, por exemplo, e se você não diminuir o seu ritmo, você está com os dias contados. Sabe aquela história? Será que eu conto essa história? E agora, hein? Será que ele é conveniente aqui? Não sei. Vai que alguma mulher aí tem a ideia de fazer isso mesmo, né? Agora eu vou contar, né? Porque gerei a curiosidade, né? Diz que a mulher foi... Eu acho que eu aprendi isso aí com o Rufo, viu? A mulher foi no... Eu acho, cara. A mulher foi no médico com o marido. E o marido entrou lá e levou os exames. O médico virou para o marido e falou assim: olha, o senhor sai e manda a sua esposa entrar, eu preciso falar com ela sozinho. O marido saiu, a esposa entrou e sentou. O médico falou para ela: ó, aqui estão os exames do seu marido. Olha, ele está passando por uma situação muito grave, muito séria. Ele vai precisar de toda a ajuda da senhora para ele não morrer, porque senão ele vai morrer. E ela disse: tá bom, doutor, o que eu tenho que fazer? Ela falou: olha, sabe quando ele está lá sentado, assistindo o jornal, ou então o futebolzinho dele, e o lixo está lá para ser colocado para fora? E você fala assim para ele: amor, vem botar o lixo para fora. Ah, sei, então, não faça isso. Não faça isso. Se ele estiver lá assistindo, deixa ele assistindo a televisão dele, deixa ele tranquilo lá. Não peça para ele sair daquele momento de lazer dele, de distração, para botar o lixo para fora. Não peça. Não? Ah, tá bom. Então, sabe quando você tem aquela louça na pia, né? E você está cuidando das crianças e tendo que colocar comida para o cachorro, aquela correria toda, e alguém precisa ajudar? Então, e o seu marido, ele está lá, né, lendo o jornal, né? Hoje não lemos jornal assim, a gente lê o jornal assim. Ok? Aí, então, você não chama ele. Deixa a louça para lavar mais tarde. Você mesmo lava mais tarde, ok? Porque ele precisa ficar tranquilo. O senhor entendeu? Ah, entendi. Então, e sexo? Sexo todo dia que ele quiser. Não pode ter dor de cabeça, não pode ter essas coisas. Porque se a senhora não der atenção a essas coisas, ele vai morrer. Tá bom? Entendeu? Eu entendi. Aí ela saiu, quieta. Não falou nada para o marido. Vamos embora, bem. Foram para o carro, entrou, o marido começou a dirigir, e ela em silêncio. Uma cara séria, né? E o marido: e aí, amor, você não vai me falar? O que o doutor disse? Ele disse que você vai morrer. Mulheres, olha a vilania. Cuidado. Às vezes o que faz a gente parar é a gente receber uma notícia ruim, né? Ó, se você não parar, você vai fundir o motor. Às vezes é uma tragédia no nosso lar que faz a gente parar. Não é algo com a gente, mas algo que acontece na nossa família. E aí a gente é obrigado a parar.
E às vezes, algumas vezes, alguns só param na morte mesmo. O sujeito morre e ele para, porque aí não tem jeito, ele morreu. Agora eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que você não precisa parar por conta de uma tragédia. Nós podemos parar a partir de uma redefinição da nossa vida. Então nós precisamos nos perguntar, pelo que é que nós vivemos? Pelo que é que a gente tem vivido? Nós paramos quando nós conseguimos redefinir a percepção da nossa vida. E aí eu quero olhar com você esse texto de Lucas. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir comigo lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25, quando nós temos a narrativa do anúncio feito pelo anjo Gabriel a um homem chamado Zacarias, sobre o nascimento daquele que viria a ser João Batista, primo de Jesus, e que iria preceder o ministério do Messias. Zacarias, ele era um sacerdote, ele estava trabalhando no turno dele de sacerdotal, e o texto no capítulo 1, verso 23, diz assim: ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. Então, nesse texto de Lucas, nós vemos como o Senhor Deus, ele redefiniu a percepção da vida deste homem chamado Zacarias, e como isso mudou a vida de Zacarias, mudou o ritmo de vida de Zacarias. Eu queria começar pensando no que é que define a nossa vida. Veja, a nossa vida ela pode ser definida por aquilo que nós fazemos. O texto começa dizendo assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, capítulo 1, verso 5 de Lucas, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Havia um certo homem chamado Zacarias, que era um sacerdote, fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Então a nossa vida pode ser definida por aquilo que nós fazemos. Zacarias era definido assim: o sacerdote. Zacarias, o sacerdote. A nossa vida pode ser definida por nossa história. Veja aí, continuando no verso 5, que Zacarias e Isabel são descendentes de Arão. O texto diz assim: e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então a nossa vida pode ser definida por nossa história. Qual é a nossa raiz? De onde a gente vem? Quem é a nossa família? A nossa vida também pode ser definida pelo nosso comportamento. Veja o verso 6. O verso 6 diz assim: os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Eu acho impressionante isso, porque nós estamos falando aqui de gente que está pegando o Antigo Testamento, a Bíblia, todas aquelas leis, né, que estavam escritas lá, e o texto está dizendo que eles eram irrepreensíveis na prática de tudo aquilo. Então muitas e muitas vezes a nossa vida pode ser definida por essa perspectiva do nosso comportamento. Eu sou uma boa pessoa, eu sou religioso, eu faço as coisas certas. A nossa vida também pode ser definida por nossas frustrações. Olha o verso 7. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E para você ver como essa é uma situação que era uma situação de frustração, olha o verso 25. E ela dizia, depois que ela recebe o anúncio que ela vai estar grávida e ela fica grávida, o texto diz assim: ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim, eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Então talvez a nossa vida seja definida por nossas frustrações, coisas que almejávamos, que sonhávamos, mas não alcançamos, não chegamos lá. A vida de Zacarias e de Isabel foram definidas por cada uma dessas realidades. E a nossa? Como é que você definiria a sua vida? Um bom profissional? Uma pessoa esforçada, trabalhadora, que procura fazer o seu melhor?
Algum tempo atrás, eu conversando com uma moça, uma jovem senhora, que trabalha numa empresa, numa multinacional. Quando ela descreveu o ritmo de vida dela para mim, eu falei para ela: você vai morrer. Você vai morrer. E ela falou: não, mas você tem que mudar, você tem que parar. E ela falou: não, mas a minha empresa depende de mim. Eu falei: depende de nada, quando você morrer ela vai botar outra pessoa no seu lugar. Põe isso na sua cabeça essa manhã: quando você morrer, você simplesmente vai ser substituído na sua empresa. Essa é a realidade. Então, se nós definimos a nossa vida a partir da ideia de que nós somos bons profissionais e por isso nós temos que dar o máximo da vida da gente para a empresa, fique sabendo que quando você morrer, acabou. Essa é a realidade. Você é alguém que se orgulha da sua história? Você se define assim? Ou você é alguém que gostaria de ter tido uma história diferente? Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, seria tão bom, né? Eu já saberia falar inglês desde pequeno. Eu fico intrigado, por que o japonesinho nasce e ele fala tão bem japonês, né? Não consigo entender isso, mas tudo bem. Às vezes a gente está muito feliz com a nossa história, às vezes a gente está frustrado com a nossa história. Você se definiria pelo seu comportamento? Eu sou uma pessoa que procuro ter integridade, ser honesta, eu me esforço para fazer o bem. Sabe, assim como Zacarias, nós vamos vivendo a nossa vida, seguindo adiante, como se tudo fosse assim mesmo. Zacarias está lá, repetindo mais um ano, porque é o turno dele, é o turno de Abiatar, e ele tem que estar lá, e ele está nessa rotina. Nós entramos muitas e muitas vezes assim, nessa rotina, fazendo o máximo da nossa vida, achando que isso é a realidade, em relação a tudo o que a gente vê ao nosso redor, até que, assim como aconteceu com Zacarias, Deus entra em cena. Deus entra em cena redefinindo a nossa vida. E como é que Deus fez isso na vida de Zacarias? E como é que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida? Primeiramente, Ele fez isso através da revelação do sobrenatural. A revelação do sobrenatural. Veja, Zacarias, ele vive dentro de um contexto de previsibilidade. Os rabinos da época de Zacarias, eles ensinavam que Deus estava em silêncio. Quantos aqui já ouviram que quando terminou o Antigo Testamento e foi começar o Novo, até começar o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio? Quantos já ouviram isso? Então, quem não ouviu, por favor, procure um médico. Você está com problema de ouvido. Acabei de contar para você. Você acabou de ouvir, pô. Quantos ouviram? 400 anos de silêncio. 400 anos. Isso era ensinado. Deus está quieto. Deus está distante. Deus não fala. Deus não intervém. Deus não faz nada. E Zacarias está vivendo dentro dessa mentalidade. Ele está vivendo dentro dessa ideia de que agora a única coisa certa a se fazer, a única coisa que a gente consegue fazer é a correta interpretação da Torá. Isso era assim, não é coisa nova. No nosso cristianismo ateu, nós vivemos algo muito semelhante ao de Zacarias. Sabe, existe um conceito para muitos, que ser um cristão significa ser uma pessoa que dá o melhor de si, para ser bom, para não fazer as coisas erradas, para não ter nenhum vício, para ter uma vida correta, para fazer o bem às pessoas. Mas eu conheço um monte de budistas que fazem tudo isso. Então a diferença de um cristão verdadeiro para um não cristão, para alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, não é meramente que nós somos pessoas que nos esforçamos para sermos melhores.
Essa realidade passa pela perspectiva de que, se nós somos cristãos, então nós somos pessoas que fomos invadidas pelo poder sobrenatural do reino de Deus. É isso que faz a diferença na vida da gente. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a vida ressurreta de Jesus foi compartilhada conosco, através da presença do Espírito Santo. Olha esses dois textos aqui das Escrituras, esses textos são extremamente importantes. 1 João diz assim, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele. Ou seja, se você está me ouvindo aqui, e você diz, eu creio em Jesus, eu creio que existe um Deus que criou o mundo bom e perfeito, nós nos rebelamos contra Ele, morremos, Jesus entrou na história, morreu e ressuscitou, e através dele eu sou conduzido de volta à vida, e a uma vida de relacionamento com Deus. Se você diz que você crê nisso, se você diz que você permanece nele, então deve também andar assim como ele andou. É o que as Escrituras nos dizem. Se você diz que você permanece nele, permanece em Jesus, então você deve andar assim como ele andou. E aí, você pode se perguntar, e como Jesus andou? Leia os evangelhos, e você vai ver como ele andou. Ele fez o bem? Fez. Ele foi obediente? Foi. Ele tinha uma vida de intimidade com o Pai? Tinha. Ande como ele andou. Ele curou pessoas? Curou. Ele multiplicou pão? Multiplicou. Ah, mas ele é Jesus então, mas João disse que é para você andar como ele andou. Ele não diz é para você fazer as coisas certas que Jesus fez, ele diz que é para você andar como ele andou. Como ele andou, você anda. Por quê? Porque você está dizendo que você permanece nele. Se você permanece nele, você anda como ele andou. Se eu permaneço nele, eu ando como ele andou. Ele perdoou inimigos, eu perdoo inimigos. Agora, por que isso é possível? Veja o outro texto. 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Prestou atenção? Segundo ele é. João não diz segundo ele foi. João diz segundo ele é. Ele está falando de Jesus ressuscitado, ele está falando de Jesus glorificado, ele está falando assim como ele é, nós somos nesse mundo. Por quê? Porque nós estamos nele. Por que nós andamos como ele andou? Porque nós somos como ele é. É isso que João está nos ensinando. Mas o nosso cristianismo é muito parecido com a fé de Zacarias, com o sistema de fé de Zacarias. Nós estamos numa rotina e nós achamos que o que nós temos que fazer é essa previsibilidade da religião, e o que nós precisamos fazer é interpretar certo a Bíblia. Nós não devemos interpretar errado a Bíblia, ok? Mas nós achamos que é só isso. Mas Deus intervém na vida de Zacarias. Como é que ele faz isso? Olha só, vamos ler aí, versos 10 a 14. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias viu, ficou perplexo, em grande temor. E um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Verso 18. Então Isaías indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já estou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Veja, Zacarias está orando, pedindo um filho. O Senhor envia um anjo a ele, dizendo para ele que ele vai ter um filho. E aí ele diz assim: não pode ser.
Não pode ser, como é que é isso? Eu já estou em idade avançada, minha esposa também é em idade avançada. Ela não nem ovula mais. Eu nem tomo mais. Não tinha Viagra naquela época. Você percebe? Ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote. Ele está lidando com as coisas de Deus. Mas ele é ateu. Ele não acredita no sobrenatural. Quando um anjo aparece para ele, ele diz: não pode ser assim. Como é que é isso? Mas veja, eu e você não somos chamados para sermos como Zacarias. A nossa experiência é uma experiência semelhante à de João. Assim como João Batista, quando nós nascemos de novo, nós somos cheios do Espírito Santo. E nós somos chamados e somos enviados por Jesus para vivermos uma vida que seja pautada pelo que Ele mostrou na vida dEle para nós. Esse é o nosso chamado. João 20, 21 e 22 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E depois disso, cada pessoa que se rende a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é receber a vida ressurreta de Jesus em nós. É vivermos como João, cheios do Espírito Santo desde o nascimento. Nós fomos criados para sermos naturalmente sobrenaturais. Deus, Ele muda a rotina de João, Ele transforma as realidades na vida dele através do estabelecimento de um novo propósito para ele, de Zacarias, desculpa. No caso de Zacarias, ele vai de sacerdote a pai de profeta. Olha a mudança, né? De sacerdote a pai de profeta. Ele diz isso aí para João, para Zacarias, nos versículos 15 a 17, continuando a leitura, diz assim: pois ele será grande, falando de João, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. De sacerdote a pai de profeta. Essa é a mudança que acontece na vida de Zacarias. Nós somos chamados de nossa vida de rebelião, de nossa vida de apatia, para uma vida cheia do poder do Espírito Santo, a fim de nós continuarmos manifestando às pessoas que estão ao nosso redor, começando dentro da nossa casa e por todos aqueles que passam por nós, a realidade de que o reino de Deus está aqui. A Rede Globo, ela tem uma música que há anos é tocada em todo o mês de dezembro, que fala assim: o futuro já começou. Feche os teus olhos, por favor, todo mundo. Queria que você fechasse os seus olhos. Quero que você escute. O futuro já começou. A letra dessa música
É uma possibilidade. Mas é uma possibilidade que existe somente se a realidade do reino de Deus for revelada para a vida das pessoas. Tudo aquilo que a letra da música fala é verdade, pode ser experimentada pelas pessoas, mas não pode ser experimentada pela força das pessoas, no braço das pessoas. Elas são experimentadas por nós à medida que nós nos rendemos a essa realidade do reino. O fato é que a música fala de uma verdade que as pessoas cantam, mas elas não sabem que é verdade. O futuro já começou mesmo. Você sabia disso? O futuro já começou. Ele começou quando um bebê chorou há 2000 anos atrás, numa manjedoura, colocada num estábulo. Esse futuro começou quando um homem, levantado numa cruz, bradou: está consumado. Esse futuro começou quando a morte e quando o diabo choraram desesperados, porque eles viram a sepultura de Jesus vazia. O futuro começou. Se eu experimentei a vida de Jesus em mim, isso é real. Pessoas podem cantar essa música sem ser uma realidade para elas. Eu não. Você não, se for um seguidor de Jesus. Nós paramos com a correria da nossa vida quando nós nos lembramos disso. Quando nós nos lembramos que o reino de Deus chegou e que nós estamos vivendo esse novo momento do futuro que invadiu o presente, que está conduzindo o presente para o futuro, com a esperança de ver toda essa era presente, toda essa era má, ser absorvida pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Nós vivemos com um novo propósito. A palavra de Deus nos diz em Tito 2, 11 a 14: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Você prestou atenção? Quando você tem esperança, por causa desse futuro bendito e glorioso que chegou e que está chegando, nós vivemos na presente era, de uma maneira diferente. Então Zacarias tem o propósito da sua vida alterado, de sacerdote a pai de um profeta que vai conduzir Israel para receber o Messias. E quando nós temos um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, a nossa história, o propósito da nossa história também é mudado. A gente não está vivendo para fazer com que a economia do mundo melhore. Nós estamos vivendo para fazer com que as realidades do reino de Deus se manifestem. Nós devemos ser excelentes profissionais, maravilhosas mães, excelentes esposos, mas não porque nós estamos fazendo coisas assim para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Não, nós estamos fazendo essas coisas porque nós sabemos que o futuro chegou, e nós sabemos que o presente está sendo levado para ter um encontro com uma realidade que vai transformar definitivamente tudo aquilo que nós conhecemos aqui agora. Tudo, não tenha dúvida quanto a isso. Tudo será mudado, tudo será transformado. Essa é a nossa esperança como seguidores de Jesus. Se não for, alguma coisa está errada. Alguma coisa na sua compreensão do Evangelho está errada. Mas por fim, Deus faz essa transformação através da construção de uma vida de fé. Ele redefine a vida de Zacarias, e Ele redefine a nossa vida, a partir da construção de uma vida de fé.
Como eu falei, dos versos 18 em diante, no verso 18, vou ler de novo, 18 até o verso 20, Zacarias, ele lida com a sua incredulidade. Veja, então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, a minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Talvez possa parecer para você num primeiro momento que esse anjo aqui é um anjo brabo, né? Nossa, que anjo mais bravo, pode nem fazer uma perguntinha. Pô, uma perguntinha inocente. Tem que lembrar que Zacarias é um sacerdote, ok? Zacarias é um sacerdote. Ele era alguém que em tese lidava com a realidade de Deus o tempo todo. O tempo todo ele estava no templo, o tempo todo ele estava no tabernáculo, o tempo todo ele estava cuidando das coisas ali na casa do Senhor. Nesse dia ele entrou no Santo dos Santos. Ele lida o tempo todo com o mundo de Deus, com as realidades do transcendente, em tese. Porque na prática, Zacarias se mostra um racionalista. Se as coisas não funcionassem na lógica dele, na lógica humana, ele não conseguia crer. Ele não consegue crer porque o anjo diz para ele que vai acontecer algo que dentro da fisiologia não podia acontecer. Não cabia. Mas você tem que entender que Zacarias é um cara que conhece a história de Ana, que era estéril e gerou Samuel. Ele conhece o Antigo Testamento. Ele sabe dos feitos desse Deus. Muitos de nós não conseguimos parar pelo mesmo motivo. A gente não se dá conta dessa realidade do mundo de Deus. Nós achamos que tudo tem a ver com o prisma da terra, com a perspectiva humana. Como Zacarias a gente diz: mas como será isso? Como pode ser? No caso dele era a gravidez, no nosso pode ser qualquer outra coisa em relação à nossa vida, em relação ao nosso compromisso, em relação à nossa fidelidade. Como pode ser isso? Não dá, 2 mais 2 é 4, a conta não vai fechar. Nós achamos que toda a dimensão da vida é aquilo que a gente consegue controlar. Mas veja, essa não é a dimensão da Bíblia. Nós não sabemos viver na dimensão do que a Bíblia nos revela por essa palavrinha, fé. O que é isso? Como é uma vida de fé? De novo, eu tenho falado muitas vezes, Jesus é a teologia perfeita. Jesus é a expressão exata de quem Deus é, e Ele é a expressão exata de como a humanidade deve ser. Então, se você quer entender o que é ter uma vida de fé, você precisa olhar para a vida de Jesus, encarnado. Jesus é o exemplo de como é uma vida de fé. Então olhe para a vida dele, leia os evangelhos, veja como Jesus viveu. Jesus viveu uma vida de fé. E a questão é que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:6, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Olha, o texto diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a gente precisa entender que o mundo de Deus funciona na matriz da fé. O reino de Deus funciona pela matriz da fé. O mundo de Deus funciona
pela matriz da fé. E nós precisamos reconhecer que esse é o nosso problema. Nós não temos fé. O texto diz: sem fé é impossível. Nós não temos fé. Nós não acreditamos que Deus vai cuidar de tudo, que Ele é bom, que as coisas continuam funcionando sem a nossa presença. E por isso a gente não consegue, sabe? A gente não consegue sair da empresa e desligar o celular e dizer não. Porque a gente continua achando que tudo depende da gente. A gente não consegue descansar quando um filho da gente sai, porque a gente continua achando que é a gente que pode protegê-los. A gente continua achando que não dá para a gente muitas vezes ser ousado, porque algo de ruim pode acontecer. Não podemos ser generosos porque pode faltar. Vamos ser honestos. Essa é a nossa realidade. Somos tolos. Somos tolos. Todo o tempo de Jesus na terra, com os seus discípulos, foi gasto ensinando-os a ter uma vida de fé. Foi isso que Jesus ensinou para eles o tempo todo. Todas as repreensões de Jesus aos seus discípulos passavam por essa dimensão deles ainda não terem fé. Jesus sempre falou para eles: ó homens de pequena fé, como sois assim tímidos? Por que ainda não tendes fé? Por que me acordaram aqui no barco? Não tendes fé ainda? O tempo todo Jesus está falando isso. Vocês não expulsaram porque vocês não têm fé. Eu digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão: esse monte sai daqui, lança lá, e ele vai fazer assim. O tempo todo, a escola de Jesus tem uma só disciplina: como fazemos para andar pela fé? Como fazemos para andar confiados na realidade da graça de Deus? Por isso, assim como Deus ensinou a Zacarias, Ele vem ensinando o seu povo ao longo da história, e Ele também vai te ensinar. Ele também vai me ensinar. A repreensão para Zacarias, fazer com que Zacarias ficasse mudo, não é que o anjo está bravo com ele, é que o anjo precisa ensinar Zacarias a ter uma vida de fé. É isso que a gente vê o tempo todo Jesus fazendo com os discípulos, é isso que a gente vê o tempo todo Deus fazendo com o povo de Israel no Antigo Testamento, ensinando o seu povo a aprender a andar com Ele pela fé, a acreditar que Ele não apenas existe, mas que Ele tem prazer e alegria em nos responder, em intervir em nosso favor. Nós só paramos de verdade quando nós aprendermos a ter a fé que Jesus tem, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus com a tranquilidade de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Paramos quando nós redefinimos a nossa vida em torno desse reino. Eu estou dizendo que a gente não deve trabalhar? Claro que não, de forma alguma. O trabalho é digno, Deus nos deu. Eu estou dizendo que nós não devemos viver essa vida como o vídeo no começo. Essa vida de ansiedade, de correria, sem parar o tempo todo, achando que tudo depende de nós. É hora de redefinir. O que é que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer neste mês? Como você vai passar por esse Natal? Como é que você vai entrar em um novo ano? Como você vai viver esse próximo ano? E como é que você vai continuar vivendo a sua vida? O desafio é redefinir a sua vida em torno do que o Pai está fazendo. Redefinindo a sua vida em torno do que o Pai está fazendo, vai dar a você
a condição de um dia off, de verdade, para valer, porque Ele será o seu descanso. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Eu quero convidar você a pedir para o Espírito Santo te capacitar a parar. Não parar para as festividades, a parar de viver essa vida maluca que a nossa sociedade tem imposto sobre a gente. Essa vida que leva a gente a achar que se a gente não tiver o tempo todo fazendo, o tempo todo realizando, o tempo todo ativo, o tempo todo com o celular ligado, o tempo todo antenado, nós vamos perder a vida. Não, isso vai fazer a gente perder a vida. Convide o Espírito Santo a aumentar em você o dom da fé. Isso não é feito por esforço. Isso é feito por acolhimento. Receba dele agora, em nome de Jesus, mais fé. Peça ao Senhor sabedoria para você redefinir coisas na sua vida. O que precisa ser redefinido? A maneira que você tem lidado com o seu trabalho? Sua ansiedade de achar que você precisa ter mais, conquistar mais para ter um futuro garantido? Sua preocupação que te leva a achar que você precisa o tempo todo estar controlando os seus filhos para nada de mal acontecer com eles? O que tem que ser redefinido? Espírito Santo vem, mais de ti. Faz aquilo que a gente não pode fazer. Só o Senhor pode. Temos um limite aqui, que é do ensino, da instrução. Ir além disso, só o Senhor pode. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode mudar. Eu peço, Pai, faça isso em nome de Jesus. Redefina áreas aqui na nossa vida agora. Redefina, nos dê coragem para redefinirmos nossa relação, a maneira que a gente tem lidado com o trabalho, a maneira que a gente tem cuidado do nosso corpo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Como o Senhor fez com Zacarias, redefina a nossa história, o nosso propósito. Ajuda-nos a viver por aquilo que é o futuro que já começou. Em nome de Jesus. Amém.